Mas a Bíblia fala em Juízes 13 que por 40 anos o Senhor entregou os filisteus na mão do inimigo. E aí, certo homem de Zorá, chamado Manoá, fala comigo, Manoá, da clã do tribo de Dan, tinha uma mulher estéril. Se quiser colocar o texto, é Juízes 13, a partir do 21. Certo dia o anjo do Senhor apareceu para ela. Apareceu para Manoá ou apareceu para a mulher? Apareceu para a mulher, ó mistério. E ele falou com ela assim, você é estéril, você não tem filhos, mas você vai engravidar, vai dar à luz a um filho. Todavia tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do seu filho, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre, desde o nascimento, e ele vai iniciar a libertação de Israel da mão dos filisteus. Essa foi a promessa. O anjo chegou naquela casa. Aí a mulher falou, eu vou contar tudo. Nós gosta de contar, né? Não bastou o anjo falar com ela, eu vou falar tudo pro meu marido. Amor, o anjo veio aqui em casa, falou comigo assim. Ele tinha uma aparência impressionante. Eu não perguntei de onde ele tinha vindo, ele não me falou o nome dele, mas ele me assegurou, Manoá, que eu vou engravidar e eu vou dar à luz a um filho. Falou que eu não posso beber vinho, bebida fermentada, não comer nada impuro. Aí o Manoá orou ao Senhor e falou, Deus, eu te imploro, que se esse era o homem de Deus que o Senhor enviou, que então ele volta aqui o anjo, para instruir, para falar com a gente de novo. E o anjo de Deus veio novamente, mas ele apareceu de novo para quem? Para a mulher. Quando ela estava ali assentada ao campo, quem sabe ela estava contemplando os lírios, as flores, e o anjo mais uma vez, enquanto ela estava ali, apareceu para ela. Manoá, o seu esposo, não estava com ela. Eu não gosto de ler assim, simplesmente passando. Tem detalhes aqui. Pela segunda vez, Deus apareceu mais uma vez à mulher. Detalhes. Sua essência. Deus gosta de conversar com você, mulher. No seu dia a dia. Ela estava sentada no campo. Às vezes você vai estar dirigindo seu carro, levando seus filhos para a escola, lavando a louça, passando um pano na casa. Não sei, mas Deus aparece nos detalhes. No nosso dia a dia Ele quer falar com a gente. E assim foi de novo. Quando se aproximou, és tu que falaste com a minha mulher? Aí o anjo falou, sim. Quando as suas palavras se cumprirem, Manoá perguntou, o pai perguntou, como que a gente deve criar esse menino? O que ele deve fazer? E o anjo disse, a sua mulher terá que seguir tudo o que eu lhe ordenei. Ela não poderá comer nenhum produto da videira, nem vinho ou bebida fermentada. E ela terá que obedecer a tudo que eu lhe ordenei. Deus dá ordem. Deus não é Deus de bagunça. Ele não deixa a gente assim, confuso, sem saber o que fazer. A Bíblia diz que Ele firma os passos do homem bom. Você não vai ficar perdida, desorientada. Deus vai te dar direção. Deus vai te dar detalhes. No seu espírito você vai saber discernir para obedecer e cumprir. Achei lindo essa família perguntar como que a gente vai fazer. Manoá não sabia que aquele era o anjo do Senhor. Ele perguntou, qual é o seu nome? Para que a gente então faça uma homenagem. Por que pergunta o meu nome? O anjo disse, o meu nome está além do entendimento.
Então Manoá pegou um cabrito, uma oferta de cereal, ofereceu ao Senhor sobre uma rocha, e Deus fez algo sobrenatural e assombroso. Quando a chama do altar subiu ao céu, o anjo subiu na chama, e essa família, Manoá e a esposa, se prostraram rosto em terra. Oh glória, imagina essa adoração, essa entrega, esse sacrifício dentro desta casa, num tempo de dor, de opressão, 40 anos. Manoá falou: nós vamos morrer, mulher. Mas ela disse: se o Senhor tivesse a intenção de nos matar, Ele não teria aceito o holocausto e a oferta que nós entregamos a Ele. E o texto de Juízes termina dizendo que a mulher deu à luz a um menino, e ela colocou o nome de Sansão. Diga comigo: Sansão. Ele cresceu, o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir nele. Oh glória, que história, conhecimento, palavra. É uma das histórias mais conhecidas, não é? A gente sabe, conhece, até os que muitas das vezes não frequentam as nossas igrejas sabem da história de Sansão. Filmes, histórias, livros, Sansão, cabeludão. E a gente vê que ele nasceu em Zorá, era uma das tribos de Dan, descendentes dos filhos de Jacó. E eles estavam vivendo um tempo de opressão, de dor, de medo, insegurança. Nada era favorável. 40 anos como escravos. Sabe o que isso significa? Socorro, Deus. Eu não aguento mais. Será que o Senhor não está vendo? Dentro de uma casa, uma família, ali Deus escolhe nascer a redenção. Fala comigo: família, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É a sua casa, a sua família, na sua simplicidade, na sua rotina. Ali estavam eles, o dia a dia que Deus vê. Ninguém está com você lá no dia a dia. Aqui nós estamos chique. Botei uma sandália nova para vir para a conferência. Não é? Você fez a escova, a maquiagem. Tá ok. Mas no dia a dia, Deus vê. E ali estava aquela casa marcada pelas promessas de Deus. E Deus vai na casa de Manoá. Sabe o que significa Manoá? Diga comigo: descanso. Olha as ironias de Deus. É tempo de eu levantar redenção para o meu povo. E para onde que eu vou? Eu vou para a casa do descanso. Eu vou gerar um milagre num ventre estéril. Nós vemos na palavra o impossível se tornando real. Lembra de Sara? Também era estéril. Rebeca era estéril. Raquel estéril. Ana estéril. Impossíveis que se tornam possíveis com o poder sobrenatural do nosso Deus. Nossos patriarcas, mulheres que choravam, que ansiavam, e Deus fez. Deus vê você. Deus nos ensina aqui hoje. Quem é a mãe de Sansão? Eu sei que você já recebeu tantas palavras, tantas sementes. Esses dias aqui agora, você recebeu flor para trazer à sua memória o que te dá esperança que você vai florescer, mesmo em tempo de seca. O Espírito Santo está soprando e dizendo: eu acabo com toda esterilidade na sua vida hoje. Eu te levo para um lugar de descanso. Eu começo um milagre na sua história. Deus vai gerar redenção na geografia onde você está. Eu
fechado, regado e cuidado pelo meu Espírito, eu fluirei como um manancial do teu interior, com águas vivas. Te restaurarei, te restaurarei para o meu louvor. Eu te farei como um jardim fechado. Levante as suas mãos, receba isso. Regado, cuidado. Ele é o Espírito que poda, que faz crescer. Eu fluirei como um manancial do teu interior, com águas vivas. Peça, restaura meu ser. Restaura meu ser, restaura meu ser para o teu louvor. Restaura meu ser, Senhor. Faz tudo novo em mim, Deus. Esterilidade não mais. Vida, 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 eu profetizo vida. Oh, aleluia! Eita glória! É sobre isso. A Bíblia, ela continua dizendo, vamos voltar aqui. É muita glória, gente. Esse Deus é maravilhoso. A Bíblia fala que ela tem um pai. O nome dele é Manoá. Mas qual é o nome da mãe de Sansão? Tá na Bíblia. Vou fazer um brinde aqui, hein? Sou chique, gente. Sou esposa de Felipe Valadão, hein? Trouxe 3 livros dele hoje. Vamos fazer uma promoção, hein? Leva 1, paga 1. Leva 3, paga 2. Ok. Quem acertar o nome da mãe de Sansão vai levar os 3. Agora, qual é o nome da mãe de Sansão? O pai é Manoá. Procura aí, gente, ó. Qual é o nome dela? Enquanto isso, olha aqui, esse livro branquinho aqui, ó. Ele é um livro de devocional. Eu falo que, lembra aquelas caixinhas da promessa? Que a gente pegava aqueles versículos e falava assim, fala comigo, Deus. Esse branquinho aqui, lindo. Vai procurando, gente. Olha isso. Quando você está seguro do que Deus te prometeu, até uma porta fechada vira boa notícia. É sobre isso. Esse homem pregador aqui é meu preferido. Por isso que o pastor Salmo vai trazer ele aí de novo. 100 por 1, um livro de devocional. O que fazer quando não há mais o que fazer? Tem dia que a gente chega nesse limite, não tem? E agora, Deus, socorro! Aqui tem palavra para você dar de presente, para você ler, para você receber. E um best-seller, que chique. É hora de recomeçar. Esse livro aqui foi um marco na nossa vida, na nossa história. Um dia eu volto aqui só para contar um pouquinho do nosso testemunho. Mas aqui, ó, quem falou aí o nome da mãe de Sansão? Tem
nome? É mulher de Manoá? Uai, gente, mas eu tenho nome. Eu sou Mariana Valadão, que casei com outro Valadão, você acredita? O Valadão do Felipe é da mãe dele. Não é parente, não achei. Se os Valadão dele é lá do Rio, os meus de Belo Horizonte, fiquei Valadão. Mas o meu pai fala assim: ô filho, você é o Valadão que faltava na nossa família. Não é? Um nome, um sobrenome. Não acharam? Eu vou dar para a pastora. Então, você achou, irmã? Ih, mas na minha Bíblia não tem não. Eu vou dar aqui para a pastora. Meu amor, toma esse trio. Você receber mais de Deus. Eu vou ficar lá fora, gente, fazendo bagunça, tirando foto, assinando o livro do meu marido. Por quê? Se ele escreve é porque eu sou coluna com ele, né, gente? Então, vou dar meus autógrafos lá. Leva o seu. Sem pressa para ir embora, né, pastor? Hein? A gente faz a conferência para quê? Para curtir. E eu vou continuar pregando. Não tem na Bíblia aqui, ó. Tá na Bíblia. Começam as particularidades na vida dessa mulher. E o que a gente pode aprender com ela? O que a Bíblia fala sobre ela? Quem era essa mulher? Primeiro a gente sabe que ela era estéril. Não podia ter filhos. O anjo apareceu para ela e disse: você é estéril, você não tem filhos, mas engravidará e dará luz a um filho. Com Deus a gente vai ter que aprender a ser prático, entender o propósito de cada coisa. O pai tem nome, é Manoá. O filho tem uma missão, Sansão. Mas a mãe, fala comigo, a mãe tem um ventre. Pegou o mistério, irmã? Coloque a mão no seu ventre e fala: eu vou gerar, eu vou romper, eu vou gerar, e Deus vai fazer nascer. Eu tenho 3 filhos. Queria tanto ter tido parto normal, mas acabou que foram 3 cesáreas e deu tudo certo. Mas sabe aquela cena, a dor, o sangramento, ali dá aquela costura, aquele dia, aquele momento tão esperado. Romper, fazer nascer, chegar, o momento certo, o dia do parto, do nascimento. Lembra de Joquebede? A mãe de Moisés. O rei do Egito ordenou: todos os hebreus teriam que morrer. Todos matem. Foi uma ordem, posso dizer que das trevas. O diabo, ele vem para matar, para roubar, para destruir. Mas Deus levantou 2 mulheres, Sifrá e Puá. Essas eram as parteiras, amigas da missão. Você tem amigas? Joquebede tinha essas 2. Nome diferente, né? Sifrá, Puá, um nome estranho. E a Bíblia diz em Êxodo 1, verso 15, 17, diz que todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito e deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e falou: o que vocês estão arrumando? Elas: é que essas mulheres egípcias, elas têm força, elas têm vigor. Quando a gente chega, os meninos já nasceram. Você é forte, mulher. A gente dá conta de cada coisa, né? O parto mesmo, aquela dor, às vezes nasce no caminho antes de chegar no hospital. São tantas histórias lindas. Filho nasce com propósito. Aquilo que você está gerando vai nascer, não vai morrer. E a Bíblia continua dizendo que Deus foi bondoso com as parteiras. O povo ia se tornando mais e mais numeroso e forte. E olha que detalhe especial de Deus com essas 2 mulheres. O verso 21 fala: visto que as parteiras temeram a Deus, Ele concedeu que elas tivessem suas próprias
famílias. A missão de cifrar, Puá, o que Deus colocou nas suas mãos. Qual é o seu propósito de vida? E se as parteiras tivessem matado Moisés? Não. Elas discerniram, elas temeram a Deus. Não foram elas que geraram Moisés, foi Joquebede. Mas Deus vai colocar junto com você, na sua missão, pessoas que vão carregar, vão te ajudar. Elas temeram a Deus e o propósito, o legado, a missão continuou através de Moisés. Cada um tem o seu DNA, cada um tem a sua identidade, você tem a sua. E você está aqui esses dias para ser fortalecida, para viver plenamente e empoderada no poder de Deus. Aleluia! Você está preparada para, como essa mulher, gerar algo do céu que vai ter o seu nome insignificante nessa terra? Não tem o nome dela aqui. A gente precisa urgente definir em nosso coração o que a gente está preparado para gerar. Deus pode te fazer gerar projetos poderosos, redentivos, que vão trazer tanta glória e poder para o nome de Jesus, que o nosso vai ficar completamente insignificante. E that's okay, tá tudo bem. Muitas das vezes Deus vai precisar só de um ventre profético para poder gerar. Às vezes a gente está perdendo tempo querendo reconhecimento, preocupado com o nosso esforço. Eu faço, eu vou, eu quero. Mas basta somente a gente cumprir o propósito. Essa mulher entendeu tudo. Talvez seja por isso que Deus foi gerar Sansão na casa do descanso, que é o significado do Manoá, seu pai, para que não fosse glória humana para ninguém, para que a glória fosse de Deus e totalmente. Tudo que a gente faz da nossa força não dá em nada. Se você quer resposta, talvez um upgrade no trabalho, um lugar onde Deus quer romper para você, ali naquele lugar de silêncio, era onde eles sonhavam com barulho, era onde eles sonhavam com criança correndo, fazendo bagunça, brinquedo espalhado, um povo oprimido há 40 anos, sobrecarregado em meio à dor, no descanso. Deus encontrou um ventre, Deus encontrou alguém disponível. É por isso que muitas das vezes Deus escolhe pessoas simples, sem nenhuma capacidade humana, sem nome, sem relevância. Não é porque Deus prefere usar gente ignorante, não, ou sem conhecimento, não. É porque Deus escolhe gerar algo espiritual em corações obedientes. Ela não questionou. Ela foi correndo contar para o maridinho dela: amor, o anjo do Senhor chegou aqui, ele falou que eu vou engravidar. Obediência, não questione. Simplicidade. A obediência é uma chave de valor no reino de Deus. A mãe de Sansão vai gerar um filho, ele é marcado, ele é a redenção para o povo de Deus. Tenha cuidado. Juízes, os versos 4 e 5. Para ela, Deus deu uma missão. Deus entrega a missão nas suas mãos. Deus entrega a verdade para você obedecer. Não beba vinho nem outra bebida fermentada. Esse menino será consagrado a Deus desde o nascimento. E ele vai iniciar a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Nazireu. Nazireu significa separado, consagrado desde o ventre.
uma oferta voluntária. Durante um tempo, ali os seus pais, a mãe, cumprindo restrições. Às vezes a gente quer fazer tudo do nosso jeito, mas não. Aqui está o nosso manual de vida, palavra, ensinamento, valores, princípios. Ela vai gerar um nazireu, ela vai gerar alguém que vai marcar a terra com uma marca de obediência. Sansão era escolhido, mas muito mais do que ele, o voto. Não cortar seus cabelos, não beber bebida fermentada. O anjo disse: você, mulher, também vai fazer o voto. Ana gerou Samuel. Isabel gerou João Batista. Sara gerou Isaac na velhice. Joquebede, Moisés, Rebeca, Esaú, Esaú e Jacó. Oh, meu Deus, Jacó não, gente. Jacó é aqueles que fala assim, mineiro, né? Imagina, mulheres como nós, que foram escolhidas. Ventre, você. Disposição de obedecer. Com a mãe de Sansão a gente aprende que nem tudo que Deus permitir gerar é algo que vai me tirar do anonimato. Nós sabemos o nome das mães, dos patriarcas, mas às vezes a gente não sabe a mãe de Billy Graham, que foi um grande evangelista, um homem de Deus, que multidões e multidões enchia estádios. Qual é o nome dela? O nome da minha avó, vovó Arminda, gerou o pastor Márcio, meu coração, meu pai. Já está lá com seus 77 anos. Um legado, uma missão nessa terra. Mãe, daí veio a gente, nós, nossos filhos, você, o legado, a sua missão, sua identidade. Nome, fama, tudo passa, não importa. Deus vê o coração, Deus vê a sua obediência. Deus vai levantar uma geração de anônimos, quem sabe desconhecidos, mas que são celebrados no céu e temidos no inferno. Quando você acorda, o diabo já fala: ih, lá vem, acordou, tá animada, vai viver promessa. É assim, todos os dias você acorda e a bondade de Deus e a misericórdia dele se renova a cada manhã. É sobre isso. Quem foi João Batista? Ele dizia: eu não sou digno nem de desatar a sandália dele. Título, nome, sobrenome não é nada se nós não cumprirmos a nossa missão na terra. Você é estéril, não tem filhos, mas vai engravidar. Do nada, no dia a dia, Deus vai aparecer, vai falar com você, e você vai gerar aquilo que o próprio Deus vai fazer nascer. Nazireu, escolhido, consagrado. O anjo do Senhor falou com ela. Por isso nós precisamos aprender a andar à altura daquilo que nós estamos gerando. Você tem um ventre, você tem promessas. Vamos andar à altura daquilo que Deus colocou dentro de nós. Aí você fala: ah, pastor, assim, quando Deus fizer, quando assim, sabe, se a chave virar, eu vou. Quando acontecer, não. No reino de Deus é o contrário. Quando Deus te faz uma promessa, ela não vai acontecer, ela já aconteceu. Porque tudo que Deus fala nasce. O que está saindo da sua boca? Aquela mulher poderia ter falado: não, eu acho que eu estou sonhando, não tem nada a ver, vou voltar a dormir. Não, ela ficou pronta.
ela ficou animada, ela ficou extasiada e feliz, confirmando e querendo viver tudo que Deus tinha para ela. Temos que andar à altura. Temos que andar à altura aquilo que nós estamos gerando. Pode demorar no tempo da gente. José, com 17 anos, Deus deu um sonho para ele. Com quantos anos ele foi então governador do Egito? 30 anos. Passaram-se anos. Houve prisão, houve traição, mas houve perdão, houve reconciliação. As lágrimas de José foram enxugadas. Vai nascer o propósito, não importa o tempo, vai chegar. Estou aqui para dizer: não desista, em nome de Jesus. Mais uma história para abençoar seu coração. Davi era um menino. Nossos filhos temos o Tito de 15, o Davizinho de 11 e a Bela com 9 anos. Davi, o rei Davi, tinha 14 para 15 anos quando foi ungido. A gente está vivendo isso um pouco na nossa casa. Nosso menino Tito ama futebol. A vida dele era a bola e ele sonhava e era dedicado. Estava igual um trabalhadorzinho ano passado, jogando bola. Ia para o Rio de Janeiro todo dia. Ia direto da escola para o Portuguesa, treinar. Chegava em casa igual um trabalhador, menina, 9 da noite. Aí esse ano ele falou: pera, tem algo mudando dentro de mim, mamãe. Tem algo mudando dentro de mim, papai. E eu só orando. Oh Deus, desperta o chamado na vida dos meus filhos, Senhor. Eles não são meus, eles são teus. Você precisa abrir a sua boca e profetizar. Se foi Deus que te deu, a missão é sua. Entrega para Deus e o tempo perfeito vai chegar na sua casa. Meninas, esse garoto falou: Deus, fala comigo, qual é o teu plano, qual é o teu propósito. Já estava lá convocado, já estava no profissional. E ele teve um sonho. Deus falou com ele no sonho. Ele entrava no vestiário, junto ali com a técnica, o futebol, e ele era sequestrado. O sonho continuava. Ele estava no altar, Felipe pregando, usado com a palavra de Deus, e passava o microfone para ele e dizia: Tito, chegou a sua vez, me ajuda, aí está a missão. E ele falou: eu não quero saber mais de bola, eu não quero mais saber de futebol, eu quero o propósito de Deus para a minha vida. Vai chegar, Satanás será confundido e derrotado dentro da sua casa. Essa madrugada, antes de eu vir, ele estava chorando no quarto. Ele falou: mãe, o celular está tirando meu tempo, vou largar isso, porque ele é bonitinho, gente. Depois você segue ele lá, Tito Valadão Oficial. Aqui aquela mãe babona, né? Lá no Instagram, tão bonitinho. Fala de perfume, não sei o quê. E ele chorando, falando: mãe, eu quero buscar mais a Deus. Eu falei: isso mesmo, meu filho, isso mesmo. Davi, ruivinho, pequenininho, foi ungido, mas precisou de um processo. Viveu o processo, 15 anos aprendendo a andar à altura da promessa que ele estava gerando. Fale com quem está do seu lado assim: amiga, você não está perdendo tempo não. Tá não, tudo é ensinamento. Deus está nos ensinando a andar à altura diante daquilo que nós estamos gerando. Nada nem ninguém vai abortar a promessa de Deus na sua vida. Fique em paz, vai dar certo. Continua, não desanime. Deus está lá na frente, Deus está vendo. Ele disse: eu nunca vou te deixar, jamais eu vou te abandonar. Por incrível, eu acho que a gente mulher chora mais que os homens, né? E tem um versículo que eu amo, que fala que Deus, Ele colhe cada uma das nossas lágrimas. Misericórdia.
E imagina o tamanho do odre. O meu, acho que é um rio. Não é? Suas lágrimas são guardadas por Deus. Ele vê. Às vezes quando a gente mais precisa, é quando a gente mais precisa abraçar. E quando a gente abraça, a gente recebe abraço. A igreja é um lugar para isso, para a gente se fortalecer na missão. Davi, José, o tempo, a espera. Só que eu sei que Deus vai nos abençoar, não pelo filtro das nossas frustrações, mas através de Jesus. Vamos elevar o nível de fé, sabe? Tentar ver na Bíblia o que Deus fez, o que Ele cumpriu, andar fora do comum. Êxodo 16:4. Espere por um milagre fora do comum, como ser alimentado por um maná do céu. Tem coisas que vão acontecer na sua casa que não vai ter como explicar. Eu não tenho como te explicar. Simplesmente Deus proveu. Milagres inéditos. Caminhar no meio do mar vermelho, a pés enxutos. Imagina aquela muralha de água gigantesca, enquanto eles passavam no impossível. Deus pode, Ele é Deus. Você vai testemunhar milagres, provisão, respostas, o agir de Deus. Como crer? Milagres inéditos. Abraão subiu Moriá com Isaac para entregar o melhor. E a sua fé foi tão grande que ele disse: espere aí, eu vou subir, mas nós vamos descer. Nós, eu e meu filho, depois de adorar. Tamanha fé desse homem, sabendo que o próprio Deus poderia ressuscitar Isaac. Entregando, confiando, sabendo que Ele é Jeová Jireh. Milagres inéditos. Deus quer se revelar para a gente, não da boca para fora, não na casa da sua vizinha, mas na sua casa. Como Ele entrou na casa de Manoá, na casa dessa mulher, para sair do normal, da mesmice. Deus vai colocar coisas novas ainda esse ano, milagres inexplicáveis. Ninguém vai entender nada, mas vai ser realidade. Não vai ter como explicar. Mas a palavra em Isaías 40:31, levante as suas mãos, eu quero profetizar que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águia. Forças renovadas sobre você, mulher, forças renovadas sobre a sua missão. Os seus pés não vão falhar, você não vai desistir. Muitas das vezes a gente está cansada, esgotada, mas aqui está a promessa, Isaías 40, espere por renovo, espere por novos níveis, espere por um Deus que vai acelerar processos. Ele vai te fortalecer, você vai gerar, vai nascer, vai crescer, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ande pelos corredores da sua casa, você tem voz para profetizar. Pegue o óleo de cozinha que seja, unge os seus pés, unge as suas mãos. Você vai pisando e vai falando: vai comigo, Deus, no meu trabalho, Deus, quando eu precisar empreender, fazer as unhas, se você é manicure, você que escova o cabelo das suas clientes, abençoe, seja profeta, faça a diferença. É aonde você está que você vai florescer. É na sua missão que Deus vai demonstrar o poder dele. Algo incrível. Quando
a gente vê essa mulher estéril que achou graça de Deus para gerar uma redenção para esse povo. Foi dentro da casa dela. A geração inteira reprovada. Mas naquela casa, Deus achou. Na sua casa, seus filhos. Você diz, eu não tenho nem nome. Mas ela também não tinha. Não sabemos. Mas quando chegar lá no céu, eu vou falar, quem é a mãe de Sansão? Vou te dar um beijo. Deus vai continuar fazendo. Porque nessa geração tão perdida, com valores de ponta cabeça, músicas, ritmos, roupas, a gente anda fazendo o que é certo, quando tudo parece que está errado. A gente não pode se movimentar pela maioria, porque nós somos uma igreja de princípios. Essa mulher foi como Noé. Ela fez como Jó. Ela fez como Daniel. Daniel jejuou. Daniel foi diferente. E Deus demonstrou graça. Homens e mulheres que aprenderam a se movimentar na sua geração, não pelas circunstâncias, mas por princípios inegociáveis. Está tudo dando errado, mas eu vou continuar fazendo o que é certo. Está tudo desmoronando, Deus, mas eu vou continuar crendo. Está tudo quebrando, mas eu vou continuar olhando para o alto. Não se renda, permaneça, seja fiel. Nas coisas simples, Deus vai honrar a sua obediência. O sacrifício, a entrega desse casal foi tão lindo. Eles pegaram cabritos, cereais, eles entregaram tudo ali no altar para Deus. Será que você pode levantar as suas mãos e dizer, eu me consagro a Ti mais uma vez? Espírito Santo, veja minhas mãos levantadas, meu coração rendido como um sacrifício a Ti essa noite. Consagre os seus bens, consagre a sua casa, consagre os seus filhos, consagre o seu presente, consagre o seu futuro. Algo estranho, a Bíblia diz, subiu na chama, significa bala. Algo grandioso, maravilhoso, excelente, extraordinário, além da capacidade humana. Receba, receba, Senhor, nossa adoração. Receba, Senhor, nossa entrega, nossa confiança, aonde toda esterilidade é quebrada. Grandioso, escandaloso Deus fez. Oh, aleluia. Nos próximos meses eu profetizo que Deus vai ver a sua entrega, o favor, o sobrenatural. Eu profetizo portas abertas, Senhor. Aquilo que estava travado, o Senhor destrava. Reconhecemos que na nossa capacidade não podemos, mas no Senhor nós cremos. O impossível, o extraordinário vai nascer, vai chegar. A promessa vai se cumprir. Deus vai fazer além do que meus olhos podem ver. Você pode voltar a sonhar, você pode voltar a sorrir, porque a palavra diz que enquanto a visão que Deus te deu não se cumprir, você está proibida de parar. Olha aí, mulher,
Você vai andar, você vai correr, você vai voar, mas não vai ficar parada não. Mulher de Deus não tem cisma, sabia disso? Tem não. Você tem o Espírito Santo e Ele vai te dar discernimento em tudo. Você vai entender. O pai, o Manoá falou: amor, nós vamos morrer. Ela falou: não. Com o coração em chamas, obediente, posicionada, ela discerniu e ela disse: não, nós vamos cumprir o que Deus tem para nossa casa. Enquanto você não pegar no seu colo a promessa que eu te fiz, Manoá, você vai cumprir. O sorriso, a alegria, o bebê, a criança, o ventre, os frutos vão se cumprir. Fazendo dormir no seu colo, Dalila chamou Sansão, aqueles homens terríveis. A história continua. A missão. Sansão, um homem tão forte, mas tão fraco, por causa de uma paixão, se perdeu. Quantos de nós nos perdemos às vezes no meio do processo? Ele, com uma queixada de jumento, matou mais de 1000 homens. Ali dormindo, o texto de Juízes fala que ele não sabia que o Senhor o tinha deixado. O tempo passou, ele virou um palhaço. O Filipe costuma dizer: envergonha o diabo, envergonhe o pecado, ou então ele vai envergonhar você. Mudança de rota, arrependimento, pureza. Sansão tinha tudo para dar certo. Sansão tinha tudo para continuar, mas ele se perdeu. Deus, não nos deixe perdidas. Não existe tentação alguma, a Bíblia diz, além das nossas forças. Buscar-me-eis e me encontrareis quando você me buscar de todo o coração. Somos humanos, eu sei, nós somos humanas, mas permaneçamos firmes. O Senhor vai honrar a sua obediência. O Espírito do Senhor já tinha ido embora de Sansão. Ele estava como um palhaço, sendo zoado. Arrancaram seus olhos, ele estava cego. Até que seu cabelo começou a crescer de novo. O povo riu, devastado. No último dia, no dia da sua morte, ele pediu para Deus: me coloca onde eu possa apalpar as colunas que sustentam esse lugar, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam aquele templo. Ele virou um palhaço, inseguro, medroso, fraco. 3.000 homens e mulheres estavam ali, se divertindo, rindo da desgraça desse homem, que um dia e muito foi usado por Deus. Mas no último dia, a Bíblia diz que ele falou: Senhor soberano, lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico. O verso 28 fala: me dá força mais uma vez. Será que você pode se colocar de pé no seu lugar? Esse lugar aonde Deus vê o nosso coração. Deus viu Sansão no seu arrependimento, e ele falou: Deus, eu te suplico, me dá força mais uma vez e faz com que eu vingue dos filisteus. Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre qual aquele lugar estava,
E assim, na sua morte, ele matou mais homens do que em toda a sua vida. Não importa o começo, importa o fim. É melhor o fim do que o começo. Você chegou, você está aqui e você diz: Mari, mas você não sabe como que está a minha vida. Deus tinha promessas para mim. Olha Sansão, ele se arrependeu, ele arrumou o coração, pediu a Deus misericórdia, arrependido ele matou mais do que todos os homens em toda a sua vida no dia da sua morte. Ó soberano, eu te suplico, mais uma vez, age, faz. O Senhor pode na minha vida, na minha casa. Levante as suas mãos e eu profetizo. O Senhor há de fazer, o Senhor há de cumprir as promessas dele na sua vida.